Olá a todos vocês que nos assistem aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa então mais um boletim, dessa vez falando sobre as exportações de carne suína lá de Santa Catarina. E quem vai trazer mais detalhes para a gente, vai analisar esse cenário, é o Alexandre Guil, que é analista do Epagri-Cepa, lá do estado de Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos os ouvintes. Alexandre, o resultado de maio para a exportação de carne suína de Santa Catarina foi recorde, né? Desde quando o Epagri-Cepa começou a fazer essa análise. Então, só olhando os dados aqui, foram 51,7 mil toneladas de carne suína embarcada e um faturamento de 113,6 milhões de dólares, um recorde, então, para o Estado. Ao que você atribui esses bons resultados? Exato, em maio a gente teve o melhor resultado tanto da história para um único mês, tanto em termos de valor quanto em termos de quantidade. Isso deve-se principalmente ao crescimento das exportações para a China. Santa Catarina tem como principal mercado, principal comprador da carne suína catarinense a China. Isso vem crescendo desde 2018. A China, como muita gente deve saber, a China desde aquele período passa por uma séria crise na sua suinocultura por conta de focos de peste suína africana e por conta disso tem buscado no mercado externo carne, principalmente suína, para abastecer a sua demanda. E Santa Catarina acabou se tornando um dos principais fornecedores de carne suína daquele país. E com a demanda crescente, com o país cada vez mais sendo afetado pela redução do rebanho suíno, esses embarques têm crescido ao longo, principalmente de 2019, um crescimento já bastante significativo, e agora em 2020 a gente segue nesse ritmo de crescimento. E esse resultado tão positivo, né, um resultado recorde, ele já era esperado aí pelas lideranças e pelas instituições do estado de Santa Catarina, ou se era esperado, era esperada então uma dimensão desse resultado, né, um recorde? Na verdade, a gente já imaginava que teríamos bons resultados, as projeções para esse ano já eram bastante favoráveis. Como eu mencionei anteriormente, a China segue com problemas de peste suína, segue sendo afetada, então, inclusive, a expectativa é que esse ano ela chegue num patamar mínimo de produção. Ano passado, a produção chinesa já caiu bastante, caiu cerca de 30% a 40%, e esse ano ela deve cair um pouquinho mais ainda. Então já havia expectativa de que houvesse mais demanda por parte daquele país e, por consequência, que tivéssemos números favoráveis ao longo de 2020. Mas, de fato, surpreendeu esse volume no único mês. A gente não imaginava que isso se daria agora já nos primeiros meses. A expectativa é que mais para o final do ano a gente tivesse resultados mais favoráveis. Acabamos tendo uma surpresa quanto ao volume neste momento, mas os resultados positivos já eram esperados, sim. E agora a gente está prestes a começar um novo semestre. A gente já sabe que o segundo semestre costuma ser um pouquinho mais aquecido nas exportações. Mas qual é a expectativa, então, para Santa Catarina, né? A gente já vê uma compra expressiva nesse momento. Esse ritmo deve se manter ou talvez não? Talvez por ter formado um certo estoque, os países importadores da carne suína brasileira devam dar uma segurada, colocar um pouquinho o pé no freio. Não, a nossa perspectiva é de que o ritmo se mantenha, obviamente não necessariamente com patamares iguais ao deste mês, ao desse mês de maio, mas que siga com números bastante favoráveis ao longo do segundo semestre. Como eu mencionei há pouco, a China segue com um problema bastante grave na sua suinocultura, por mais que o governo chinês tenha feito esforços nos últimos 2 anos para tentar combater essa crise sanitária que enfrenta a atividade suinícola naquele país, ainda não teve resultados efetivos, ou teve resultados, mas não foram tão efetivos quanto esperado. Tanto é que recentemente foram descobertos novos focos da doença em algumas províncias chinesas. Isso significa que o problema ainda está presente e vai demorar algum tempo até que a suinocultura chinesa possa se recuperar. Inicialmente havia a projeção de que no segundo semestre de 2020 já haveria uma recuperação da produção chinesa. No entanto, agora vários analistas já apontam que isso deve ficar para 2021, talvez final de 2021. Então isso nos dá um bom cenário para a suinocultura brasileira,
especificamente catarinense, de que a demanda deve seguir em alta nos próximos meses e possivelmente com o mercado aquecido. As perspectivas são bastante favoráveis. A gente está até o momento, a gente tem uma variação de cerca de 40%, um crescimento de cerca de 40% no valor exportado no valor total exportado por Santa Catarina. Esse patamar deve ficar muito próximo disso, talvez entre 30% a 35% é o que a gente tem de expectativa de crescimento em termos de valor, em torno de 20% a 25% em termos de volume. Uhum. E, Alexandre, sobre essa perspectiva no ritmo de exportação, a gente pode ter aí uma pitada sobre a notícia que a gente teve no começo desse mês, né, da China promover, então, o embargo à importação de carne suína dos Estados Unidos. Isso pode acabar favorecendo as exportações catarinenses? Essa relação comercial entre China e Estados Unidos ela é bastante dinâmica. Ela muda, já houve várias mudanças ao longo dos últimos meses e anos, mas no momento, com o aumento dos ruídos entre os dois países, a expectativa para o Brasil é favorável, especificamente no caso da carne suína. Os Estados Unidos são um grande produtor e um grande exportador de carne suína, principal exportador de carne suína mundial. E o Brasil é um país que tem condição de crescer bastante nesse mercado. Atualmente a gente ocupa a 4ª posição, mas é um dos poucos países que tem condição de rapidamente se reorganizar e aumentar a sua produção e a sua disponibilidade de carne suína para atender essa demanda chinesa que deve agora ser canalizada para outros países. Então, num primeiro momento, a nossa avaliação é de que esse estremecimento de relações entre esses dois países, ela vai trazer benefício, pelo menos neste caso. Em alguns casos, a gente talvez sinta outros efeitos, mas especificamente no caso das carnes e da carne suína, o resultado deve ser favorável. E por falar em aumento de produção, Alexandre, então o Estado, para conseguir, a gente vê atualmente, né, as exportações de carne suína decolando, né, os volumes e o faturamento indo muito bem e o consumo interno ainda dando uma derrapada, dando uma patinada por causa de toda essa questão econômica que foi causada pela pandemia do coronavírus. O Estado ele deve continuar trabalhando com a produção num volume normal ou deve tentar aumentar essa produção para aumentar essa capacidade de suprir a demanda externa? Na verdade, a gente trabalhava até o final do ano passado, início desse ano. No ano passado, a gente teve um crescimento de aproximadamente 6% na produção catarinense de carne suína. Para 2020, a gente projetava um crescimento semelhante, talvez um pouco mais, talvez chegando a 7% a 8%, já que o mercado interno estava estabilizado e a demanda externa se mostrava crescente, então havia essa perspectiva de crescimento. No entanto, com a pandemia, com o advento da pandemia de coronavírus, obviamente o mercado interno o mercado mundial foi abalado e no nosso caso aqui, especificamente o mercado interno foi significativamente abalado. Então isso faz com que a gente tenha que rever as projeções. Nós ainda não chegamos a recalcular essa nova projeção de produção para 2020, mas eu poderia te dizer que assim, uma estimativa preliminar deve haver um crescimento, mas não tão significativo quanto era projetado inicialmente. Talvez fiquemos na faixa de 2% a 3%, até porque houve uma série de ações feitas pelas agroindústrias e pelos produtores para aumentar seus plantéis, naquele cenário que era projetado até março deste ano, e a indústria de carnes, especificamente de carne suína, ela tem um tempo mais longo de reorganização, diferente do caso da carne de frango, por exemplo, que é muito mais rápida pelo ciclo de vida mais curto. Então a gente deve ter um crescimento, sim, puxado basicamente pelas exportações, mas no decorrer do segundo semestre talvez a gente perceba uma certa desaceleração nesse crescimento, por conta da situação do mercado interno. Certo, Alexandre, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, você é sempre muito bem-vindo. Obrigado, estamos sempre à disposição. Estivemos aqui, portanto, com o Alexandre Gil, que é analista do EPAGRE-CEPA, lá de Santa Catarina,
falando um pouquinho sobre os resultados de exportação do estado em relação à carne suína do mês de maio. De acordo com ele, o estado de Santa Catarina teve um recorde nas exportações em maio. Só recordando os dados, foram 51,7 mil toneladas embarcadas e uma arrecadação, né, uma receita de 113,6 milhões de dólares só em maio desse ano com as exportações de carne suína. De acordo com ele, quem puxou essas exportações foi a China, que continua tendo uma demanda muito grande por proteína animal, principalmente a carne suína, que é a preferida dos chineses. E a China continua ainda passando pela crise da peste suína africana, que não foi controlada ainda no país. Então, se estima que as exportações de carnes em geral, principalmente de carne suína, devam continuar muito aquecidas, principalmente puxadas pela China. E ainda tem um ingrediente a mais, que é uma notícia que veio no começo desse mês de junho, que foi o embargo da China para as compras de carne suína pelos Estados Unidos, perdão. Então, esse é mais um ingrediente que pode acrescentar bons resultados para as exportações de carne suína, especificamente de Santa Catarina, que é o principal estado exportador do Brasil. Eu sou Letícia Guimarães, encerro por aqui, mas daqui a pouquinho você tem mais informações aqui no Notícias Agrícolas.